Como manter-se mais relevante do que a inteligência artificial? Olá, eu sou Egon Barbosa e esse é o Fluid Heads, um espaço para inspirar e ajudar a tua inovação a fluir como nunca. Como sabem, parte da nossa missão é educar e inspirar para inovação e empreendedorismo. E hoje nós estamos aqui com uma convidada fantástica, Filipa Laranjeira, fundadora e CEO da New Humanity School. Mais do que uma escola, uma nova filosofia de ensino. Fiquem atentos, nos próximos minutos pretendemos inspirá-los a tomar o controle sobre os robôs. E a nossa convidada de hoje é Filipa Laranjeira, fundadora e CEO da New Humanity School. Mais que uma escola, a New Humanity é uma filosofia nova de ensino. Filipa, seja bem-vinda ao Fluid Heads. Obrigada, Egon, pelo convite. Estou muito contente por estar aqui convosco. Ora essa, como dizem os portugueses, muito obrigado. Na realidade, eu gostaria já de começar falando um pouco sobre a New Humanity. Como definirias o que é a New Humanity School? Olha, a verdade é que vivemos um momento de transformação do paradigma total da sociedade em que vivemos, não é? Por várias razões, pela tecnologia exponencial que chegou e que está a transformar tudo muito rapidamente, as organizações, os países, as pessoas. Por outro lado, precisamos de, com um olhar crítico, com um olhar criativo, olhar para o que existe e fazer uma transição sustentável para o futuro, que faça sentido para todos e que beneficie o bem comum. Então a Humanity é precisamente uma filosofia, como tu disseste muito bem, é um foco na educação e nessa transformação que é preciso para que possamos ir ao encontro do potencial humano que está em cada um dos nossos alunos. Em cada aluno reside uma semente de transformação que beneficie o todo. E, portanto, aquilo que nós levamos para as escolas é complementar ao currículo. Somos precisamente uma abordagem a cada uma das disciplinas para que cada uma dessas vias, seja a música, o português, o inglês, a matemática, o empreendedorismo, seja uma forma de desenvolver estas competências socioemocionais, aquilo que também hoje se chama de Inner Development Goals. Portanto, nós criamos pontes entre as várias disciplinas para que, em conjunto, elas desenvolvam o potencial do aluno, mas também do grupo. Não é? E ligamos as escolas também ao futuro. Retiramos os alunos do seu contexto para que se liguem à sociedade, à comunidade e percebam como é que podem acrescentar valor. E isso é fantástico, né? Essa filosofia é uma nova forma de pensar sobre a educação, né? E daí vem o nome New Humanity, é uma junção desse novo humano que nós estamos querendo. Exatamente, é um novo humano que vai trabalhar ao lado de uma sociedade muito tecnológica, portanto vamos ter que saber como é que o ser humano desenvolve a sua tecnologia. Por outro lado, o novo humano é aquele que se preocupa com o todo, é aquele que se preocupa com o seu desenvolvimento pessoal, mas ao mesmo tempo que percebe que o que eu trago, os meus talentos, as minhas aptidões, servem para contribuir para um espectro maior, para que esse bem comum funcione. E é isto que eu acredito. Acho que vamos passar, espero eu, de um paradigma de pura concorrência para um paradigma de colaboração. E isso é sobre inovação e empreendedorismo, né? A colaboração, eu digo isso, estou falando da colaboração, né? Não se faz inovação ao empreendedorismo ou qualquer outra disciplina da vida estudantil ou empresarial ou até pessoal sem colaboração, né? Mas antes da gente aprofundar nesse tema, eu queria, Filipa, que tu nos contasse um pouquinho mais sobre quem é a Filipa, a tua trajetória, o que te trouxe até aqui, o que te inspirou a trazer essa filosofia de criar um novo humano. Ela surge pela minha necessidade constante de questionar as coisas como estão e eu acho que isso é um traço de criatividade. Nós só podemos criar algo de novo quando começamos a questionar e a ter um olhar crítico sobre aquilo que existe. Vivemos hoje em dia paradigmas de trabalho e na educação bastante difíceis, passamos muitas horas no trabalho, muitas pessoas não fazem aquilo que gostam, aliás, 85% dos trabalhadores em todo o mundo estão desmotivados, também mais de 50% dos alunos nas escolas em todo o mundo também estão desmotivados. Eu própria passei por esses desafios de desmotivação, de saúde mental, os burnouts, passei enquanto estudante, passei enquanto colaboradora de empresas, e a Humanity foi precisamente o resultado dessa minha caminhada pessoal e profissional. Eu sou uma pessoa apaixonada por muitas áreas, que nunca teve uma vocação muito específica e que foi sempre descobrindo o que é que queria pelo aquilo que não queria.
Portanto, permiti-me explorar, tive mais de 10 profissões, estive na advocacia, no marketing, nas vendas, depois fui para a área dos recursos humanos e desenvolvimento pessoal e organizacional e foi aí que encontrei uma forma de integrar todas essas ferramentas numa única abordagem, numa abordagem de desenvolvimento, que hoje chamo de desenvolvimento de competências de liderança, que se aplica tanto a crianças como a adultos. Se olharmos para o futuro do trabalho, é um futuro que vai exigir que as crianças de hoje se reinventem muitas vezes ao longo das suas vidas. Dizem que terão em média 10 profissões e eu tive 10 profissões. Sinto que a minha experiência hoje será útil a todas as crianças a quem eu ensino a capacidade de se adaptarem, de se reinventarem, e acho que essa a minha predisposição para me reinventar muitas vezes hoje virá servir esta nova geração, que é uma geração no mundo de imprevisibilidade. Previsibilidade traz a sua magia também, né? Porque esse tema das pessoas que estão insatisfeitas com o seu ofício, né, com o seu trabalho atual, também tem um tema que é sobre contextual, né, momentâneo. Eventualmente a sociedade mudou, a vida mudou, as ferramentas mudaram, as pessoas mudam também, Verdade. né? E pode ser que eram apaixonadas por uma coisa e não são mais, e têm o direito e podem catch up, né? Podem voltar a sonhar e fazer essas transformações, né? E é pensando nisso, né, sobre essas transformações do futuro, né? Tem profissões que hoje existem que há 10 anos atrás não existiam. Isso vai continuar acontecendo. Como a New Humanity School e a Filipa conduzem o seu approach para formar esses novos humanos? Há um mundo de imprevisibilidade à espera. O que é garantido é que se tivermos estas competências socioemocionais, a nossa empatia, a nossa criatividade, colaboração, coragem, pensamento crítico, desenvolvidos, que sim, teremos maiores probabilidades de ser bem-sucedidos. Muito até na área de recursos humanos eu conseguia perceber que os verdadeiros game changers das organizações, aquilo que se chamam talentos, são pessoas que não são necessariamente as mais conhecedoras tecnicamente, mas são as que têm um conjunto de competências socioemocionais muitíssimo bem trabalhados e que vão fazer toda a diferença. E no futuro, para que vocês sejam verdadeiros talentos e tenham sempre uma possibilidade de encontrarem um trabalho que vos faça sentido, e tu disseste isto, e dizer também que para além das competências socioemocionais, é nós termos um autoconhecimento profundo. É o que é importante para mim. Eu só serei verdadeiramente bem-sucedido quando eu encontrar, hoje em dia fala-se propósito. Eu prefiro a frase fazer o que é importante. E foi nessa base também que eu construí a New Humanity. E hoje é o que ensinamos também às pessoas. É possível construirmos as nossas profissões de sonho. É possível construirmos um trabalho em que façamos algo que nos é relevante e que ao mesmo tempo tenhamos tempo para mais aspectos da vida. Falaste muito sobre essas competências e isso é o que se chama hoje difundido dos soft skills, né? Que está super na moda, né? Falar de soft skills, soft skills, soft skills, mas de fato a prática disso, ou a transmissão, ou a absorção e o comportamento dentro desse conceito de soft skills não é uma coisa que se faz da noite para o dia, né? Precisa de uma elaboração, precisa de preparação, precisa de treinamento e tudo mais. Isso, se transportado para o mundo empresarial, das marcas e dos produtos, isso pode ajudar as empresas a inovar mais, a fazer algo disruptivo, a mudar o jogo, a ser um game changer? Completamente. Olha, a verdade é que está estudado que uma competência técnica, 3 a 6 meses, se estivermos focados nelas, tornamos-nos bastante proficientes se nos dedicarmos a essa competência técnica. O que também está provado é que uma competência socioemocional, uma soft skills, demora anos a ser desenvolvida. E, portanto, o que fazemos na New Humanity é começar desde cedo esse desenvolvimento de competências para quando eles chegarem ao momento de agir no mercado de trabalho, enquanto colaboradores ou empresários, essas competências já estejam num ponto em que elas já agregam valor. E no mundo rápido eu preciso de agregar todos estes conceitos mais rápidos. Muitas vezes as empresas treinam as pessoas em soft skills. É um processo muito demorado, apesar da New Humanity ter uma metodologia que acelera esse processo, continua a ser aptidões que demoram o seu tempo a desenvolver. Porque é que elas são absolutamente transformadoras dentro de uma organização? Inovação, ok, tem um processo técnico, aprende-se a componente técnica, mas se eu não for corajosa, se eu não for colaborativa,
se eu não tiver pensamento crítico, se eu não tiver alguma dose de empatia, de perceber que necessidades existem na comunidade, no mundo ao redor, para que a minha inovação seja relevante, não é? A verdade é que hoje em dia ainda temos muita inovação pouco relevante e por isso é que problemas que estão apontados pelas Nações Unidas, que é o excesso de consumo, o consumo inconsciente, para mim também tem a ver com o excesso de inovação não relevante. Nós, neste momento, precisamos dessa maior empatia de perceber o que é que o mundo efetivamente precisa. Então, se não existirem soft skills, a inovação poderá não ser relevante, sobretudo não ser sustentável no longo prazo, não agregar valor verdadeiro. Poderemos até num primeiro momento ganhar muito dinheiro, mas isso não fazer com que a empresa consiga ser sustentável. E sabemos também que estas novas gerações são muito motivadas por empresas que contribuem para o bem comum, que são sustentáveis. Nós estamos também aqui fazendo o Venture Tracks juntos. O Venture Tracks é, na realidade, uma capacitação de inovação e empreendedorismo, e nós sentíamos realmente falta dessa parte mais soft para ter um currículo mais completo. E faltava muito essa parte soft. Eu acho que agora, com a junção da Liquid e da Numanity, nós conseguimos fazer um Venture Tracks muito melhor e cada vez com mais impacto. Filipe, eu queria entrar num tema contigo que é o tema da inteligência artificial. A gente sabe muitas vezes que os soft skills, né, e os hard skills, vamos chamar assim, da tecnologia, eles, em algum momento, existem pensadores que acham que essas coisas são contrárias uma à outra, né? Eu prefiro pensar que elas são complementares. Mas, em algum momento, existe o medo das pessoas de perderem seus empregos para a inteligência artificial, ficarem obsoletos, e como é que eu aprendo novas coisas, e quantas ferramentas de inteligência artificial existem aí. Na tua opinião, qual é o caminho para que as pessoas se sintam cada vez mais tranquilas, mas, principalmente, continuem sendo os agentes de mudança e não as máquinas? Olha, o caminho é para dentro, primeiro que tudo. Não é um caminho para fora, é um caminho para nos tornarmos mais humanos. E numa sociedade com muitas distrações, dificilmente às vezes temos tempo para refletir e para nos conhecermos. Portanto, respondendo à tua questão, o que nos vai tornar sempre relevantes e nunca obsoletos é nós sermos profundamente humanos e deixarmos para as máquinas aquilo que não é humano. E então, a maneira de nos tornarmos relevantes, a primeira parte é deixarmos de ter medo deixarmos de ser relevantes. Porque isso nunca vai acontecer se nós nos dedicarmos a seguir aquilo que é mais humano. Tomar conta dos outros, tomar conta da natureza, ser original, olhar para aquilo que é necessário e criar. E eu acho que só aí que criaremos uma harmonia muito grande com a tecnologia e poderemos dizer à tecnologia o que é que nós precisamos que ela nos complemente. E aí nunca perderemos também a nossa capacidade de liderar. E esse é o tipo de aprendizado que para a gente é fantástico, né? A gente tem que olhar para dentro, fazer reflexão, aprender com os outros, aprender com a colaboração e tudo mais, né? Filipe, para quem está nos assistindo agora, né, que seja um jovem executivo, um estudante ou um executivo ou um técnico, né, no meio da carreira, que queira fazer uma mudança de trajeto, enfim. E essa nova era é baseada em soft skills, a grande base é soft skills. Qual seria uma recomendação que tu daria para essa pessoa hoje para fazer a mudança da sua trajetória ou iniciar uma trajetória que seja frutífera, que seja longa? Este mindset de empreendedorismo é algo que nós temos que levar para a vida, que é nós não podemos ter medo de errar e que o ótimo é inimigo do bom. Ou seja, começar a experimentar, mesmo que todas as condições não estejam perfeitas e não estejam reunidas, irmos começando a fazer o caminho. Eu transitei de carreira de uma forma bastante abrupta. No outro dia alguém me dizia que eu fui a flecha que fui à frente, mas às vezes fui tão rápido que cometi alguns erros e está tudo certo, porque ainda bem que aprendi com eles, porque agora ensino. Acho que as regras geral devem ser feitas de uma forma faseada, havendo possibilidade e respondendo à tua questão de alguém que queira mudar a sua carreira ou direção em termos é um empresário que quer mudar o rumo. Eu diria sempre para ter uns 20, 25% que se vão incrementando paulatinamente de experimentação. Eu até diria que tenho mais ou menos uma regra Numanity, que é ter 3 projetos a decorrer em simultâneo e ir percebendo
cada um deles o que é que resulta. E o mesmo na nossa vida, se nós trabalhamos por conta de outrem e queremos mudar de carreira, podemos, por isso, simplesmente começar a falar com pessoas das áreas que nos despertam atenção, podemos ir fazendo part-times ou alguns estágios ou trabalhando nessa área aos bocadinhos. Para quê? Porque a partir do momento que eu sinto, que eu vivo aquela realidade, aí sim eu percebo se eu me iria adaptar, se eu gosto. Isto é verdadeiramente importante. E o mesmo para a experimentação. Enquanto empreendedor, eu tenho que criar novos mecanismos de inovação, perceber se aquilo, ir percebendo se funciona, numa lógica de MVP, numa lógica de piloto, e ter esta coragem, mas acima de tudo é a coragem de experimentar. Não ter medo que os outros digam que somos inconstantes, ou que eu ouço muitas vezes, tens que te focar. Não tenho que me focar, quer dizer, e não tendo a falta de humildade de me querer comparar ao Leonardo da Vinci, que tinha múltiplas paixões, múltiplas ocupações, e desenvolveu inúmeros projetos diferentes. Ninguém chegava ao pé do Da Vinci e dizia, olha, foca-te, não crises isto só agora. Não, porque aquilo é, na verdade, um criativo, ter estes projetos diferentes, isto acaba por ser um ciclo que se autoalimenta. É precisamente porque eu tenho este projeto que é diferente daquele, que eu vou conseguindo desenvolver um músculo de criatividade, um reinventar. Vamos criando pequenos nuggets, pequenos momentos em que eu experimento algo diferente e vou aprendendo e vou integrando, e aos bocadinhos aquilo que era 25% se calhar torna-se 80%, nunca o 100%, porque precisamos ter sempre uma margem de inovação na vida, senão a vida, a meu ver, fica muito chata. É verdade. Filipa, conversa incrível. Queria te agradecer muitíssimo por compartilhar os teus pensamentos e Obrigada. a filosofia, a approach da Humanity, que é fantástica. Gostei muito de falar contigo. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada a vocês e a quem estou lá em casa. Até à próxima. Até a próxima. E a todos que estão assistindo, fiquem ligados para mais conteúdos como esse, com líderes que estão criando o futuro.